E quem é o oitavo rei da profecia de Apocalipse, capítulo 17? Será o próximo na sucessão papal? Nunca se ouviu falar tanto desse tal oitavo rei, nunca se ouviu falar tanto das profecias do tal São Malaquias. Afinal, estamos num momento que para muitos seria um momento histórico, a sucessão papal mais importante da história, porque aponta para as profecias do Apocalipse. Mas será mesmo que essa sucessão papal tem tanta importância assim no cumprimento das profecias bíblicas? Eu quero que você acompanhe essa explicação a respeito do oitavo rei. Eu ministrei esse estudo há pouco tempo atrás na igreja aqui que eu pastoreio, no Guarujá, e eu creio que você vai entender muito bem o que está escrito em Apocalipse capítulo 17, porque nós não nos baseamos em nenhuma profecia apócrifa, nós não nos baseamos em nenhum profeta extra-bíblico, mas somente na profecia e na escritura bíblica. Portanto, após ouvir esse estudo aí, olha, que é bem curto, eu cortei, eu editei um pedaço para você entender muito bem a quem se refere esta profecia de Apocalipse 17. Eu tenho certeza que você vai ficar entendendo muito bem quem é esse oitavo rei. Se é o próximo Papa, se é um que vai surgir, quem é esse oitavo rei? Acompanhe e depois tire as conclusões finais comigo. Ok? Vamos lá então? Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o oitavo rei. É um dos 7 que caminha para a perdição. Vamos lá, queridos. 5 já caíram. A besta, primeira besta, são 2 bestas, tá? A primeira besta que João estava vendo, que sobe do mar, no capítulo 13 fala mais detalhadamente sobre essas 2 bestas, tá? Mas a primeira besta, o primeiro sistema político que sobe do mar, ou seja, de várias nações, muitas nações, a totalidade das nações, ele tem 7 cabeças, ou 7 reis. 5 já caíram. Quais foram os 5 reinos que já caíram? O Egito, que foi o primeiro reino mundial, a Síria, que foi o segundo, a Babilônia, que foi o terceiro, o Medo-Persa, que foi o quarto, e a Grécia, que foi o quinto. Todos estes impérios caíram. Caiu o Egito, caiu a Síria, caiu a Babilônia, caiu o Império Medo-Persa, caiu a Grécia. Lembram-se daquela estátua do sonho de Nabucodonosor? Naquela estátua não está englobado ali o reino do Egito e nem da Síria, só da Babilônia para cá, tá? Mas aqui, nesse capítulo do Apocalipse, fala de 7 reis, e desses 7 reis, 5 que já caíram. Eu entendo dessa forma, tá? Eu orei, pedi a Deus a sabedoria, falei, já que aqui requer mente sábia. Alguns podem interpretar como papas, outros podem interpretar como isso ou como aquilo, mas eu creio que são 7 reinos que já dominaram sobre a terra. Por que eu não acredito que são 7 ou 8 papas? Porque aí fala de uma besta que surge do mar, e o mar fala de totalidade das nações. Esses reinos, eles governaram sobre a totalidade do mundo. O Egito, nos dias de José, governava o mundo. Depois veio o Império Assírio, cujo reino do norte caiu. Depois veio o Império Babilônico, cujo reino de Judá caiu. Depois veio o Império Medo-Persa, sucedendo o Império Babilônico. Depois veio a Grécia, do imperador Alexandre. E depois Roma. Por isso que João fala, um ainda existe.
porque Roma dominava o mundo nos dias de João, nos dias de Jesus, nos dias dos discípulos, não é? Por isso que João 1 existe, lembre-se. O Apocalipse foi escrito no primeiro século, e no primeiro século o Império Romano é o que dominava. Agora, vamos para o sétimo rei. O sétimo rei, ou o sétimo reino, vai ter 10 chifres. É um rei que irá durar pouco tempo, e vai repassar o reino para a segunda besta, essa segunda besta que sobe da terra. Vamos parar para pensar. Esse sétimo reino, queridos, ainda virá. É um que ainda virá, e vai durar pouco tempo. O mundo está para ver agora uma certa paz, depois de todos esses conflitos, depois de todos esses rumores de guerra. Pode até vir ainda uma terceira guerra mundial. Primeiro as coisas tendem a se complicar, para depois se apaziguar. Mas quando, queridos, chegar o tempo desse décimo reino, aliás, desse sétimo reino, haverá uma coligação de 10 nações, ou 10 regiões administrativas. Eu creio em 10 regiões administrativas. Então, para que um líder mundial se levante, primeiro vão se levantar 10 líderes, e esses 10 líderes vão repassar o seu poder para a besta que surge da terra, o anticristo, ou o sistema político que vai dominar o mundo. Entende? Porque chifres representa poderes. O sétimo reino, que é o reino que está para vir, terá 10 poderes, 10 cabeças, 10 líderes. Vocês perguntar para mim hoje, quem que o senhor acha que são esses 10 líderes? Não sei. Pode ser os 10 presidentes ou reis mais influentes da terra. Vão se reunir, olha, chega de guerra, vamos entrar num acordo. E entre eles já vai estar o anticristo. Então, a paz que o anticristo vai promover já começa daí, através de uma reunião com esses 10 líderes, falar, vamos chegar num acordo. Olha, não vai ter mais a guerra da Ucrânia com a Rússia, não vai ter mais a guerra de Israel contra Hamas, contra Hezbollah, contra Líbano, contra Síria, nada, não, vamos promover a paz, tá? Vamos se reunir, esses 10 líderes, e vamos tratar da paz mundial. Amém. O mundo entra em paz, como o Senhor Jesus predisse, quando todos disserem que há paz, quando todos disserem, agora está tudo bem, agora finalmente veio a paz, aí que sobrevirá repentina destruição. Porque ou esses 10 reis vão repassar pacificamente o poder para o anticristo, que é a segunda besta, que é o 8º rei, ou ele irá tomar esse poder à força. Um dos dois. Mas ele implantará um sistema ditatorial no mundo todo, e todos o adorarão como se ele fosse o Deus, como se ele fora o Cristo, e vai enganar a todos. E ele irá ser aceito por todas as religiões. Por isso que a mulher montada na besta, a mulher emparelhada com o anticristo, porque a mulher prostituta, a mulher meretriz, vai influenciar o mundo, acreditar nesse anticristo, como ele sendo a solução para os problemas mundiais, como ele sendo o próprio Deus, como ele sendo o Cristo, e vai enganar muitas pessoas. Aí então está, queridos, desvendado o mistério desse versículo tão interessante, ao qual se requer mente sábia. 7 cabeças, 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram.
o reino do Egito, o reino da Síria, o reino da Babilônia, o reino do Medo-Persa, o reino da Grécia. Um ainda existe, o Império Romano, os dias de João, e outro ainda não surgiu, o 7º reino, uma coligação de 10 reis. Mas quando surgir, deverá permanecer pouco tempo. Então essa coligação de 10 reis, ela é por um tempo breve, ela não vai durar muito tempo. Então, aí está uma dica, olha, uma dica grande. Quando a gente ver o mundo se organizando em 10 reinos, numa coligação de 10 reis, fiquem alertas, fiquemos espertos, porque daí para surgir o anticristo, vai ser um pulinho, vai ser rapidinho, porque esse 7º reino, esse 7º império, não vai durar muito tempo, vai ser breve, e vai repassar o poder à besta. A besta que era e agora não é o 8º rei, e um dos 7, e caminha para a perdição. Por que um dos 7? Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse reino vai ter a mesma modalidade do Egito, da Síria, da Babilônia, do Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. Ou seja, a característica vai ser domínio, a característica vai ser influenciar, a característica vai ser comandar o mundo todo, da mesma forma como o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Persa, Império Grego e o Império de Roma governaram. Por isso que diz aí, olha, ele era e agora não é. Ele era. É o ressurgimento do Império Romano. É o ressurgimento, agora com mais poder, tá? E aí, queridos, para finalizar, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Essa coligação dos 10 reinos. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro. Olha, uma característica deles, sempre fazendo guerra contra Cristo, sempre fazendo guerra contra os cristãos. Por quê? Simples, porque nós, os cristãos, sempre estamos na contramão do mundo, sempre somos do contra, sempre somos aqueles que não aceitam a imposição nada que vá contra Cristo ou contra a sua palavra. E aí, o versículo, para deixar a gente feliz, muito feliz, confiantes: guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Não tem inimigo para Jesus, não tem páreo para Jesus. O cordeiro os vencerá. E aí, olha, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Nós já vencemos, queridos, não se preocupe, nós já vencemos, nós já vencemos, nós já somos mais que vencedores, mais que vencedores, não tem por que ficarmos abatidos. Muito bem, eu creio que se você acompanhou bem esse estudo, não resta dúvida. A Bíblia é clara e ela se explica por ela própria. E se você tem alguma explicação diferente, algum entendimento diferente para isso, eu quero ver ouvir a sua opinião. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, e enfim, a sua crítica, o que você acha ou o que você não acha. Isso é muito importante para nós, ok? E se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar sempre por dentro, inteirado dos nossos conteúdos.
E até o próximo vídeo, até a próxima edição, se Deus assim o permitir. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, sempre trazendo para você fatos do dia à luz da palavra. Deus te abençoe.